Perfeito, pessoal. Começar aqui com vocês. Então, boa tarde. Obrigada aí pela presença de vocês. Já vou antecipando que minha voz não está ajudando muito. Estou me recuperando de uma forte gripe, então estou um pouquinho rouca, mas estou me esforçando aqui. Caso não fique claro algum assunto, por favor, questionem. Vou conduzir o webinar sobre Self-Risk Assessment com a participação do Bruno. O Bruno está entrando justamente para apoiar, porque minha voz vai e volta, né, Bruno? Então, a voz não está ajudando muito. Agradeço aí a presença de vocês. Vou seguir essa agenda conforme nós divulgamos. Falar um pouco sobre gestão de riscos e sua abrangência, é importante a gente ressaltar. Erros frequentes que tornam a gestão de riscos míope, obviamente é uma visão da Brasiliano, que atua aí com software e consultoria na área de gestão de riscos há muito tempo, né? Então, a gente está acompanhando o mercado, a gente sente a dor, né, do mercado, dos nossos clientes. Então, a ideia é trazer um pouco dessa visão para vocês, falar sobre nível de maturidade, tanto através de questionário, como através de um processo estruturado de gestão de riscos. E aí o Bruno vai entrar para fazer uma aplicação, demonstrar essa teoria toda dentro do nosso sistema, o Interrisk. Tudo bem? O Marcos, da área de comunicação, está apoiando. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, ele vai alertando aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou diretora aqui da Brasília Interrisk, atuo aí de forma direta na implementação do software em alguns projetos de consultoria também, em parceria com o Bruno Machado, que é o nosso consultor, tanto na área técnica como na área comercial. Atuo aí com a Brasília também há alguns anos, tá? Então, a ideia, obviamente, é sempre trazer as melhores práticas para vocês, mas também, literalmente, saindo da teoria e praticando. Então, o que a gente colocou aqui é lógico, é muita vivência nossa também, ok? E aí, desculpe essa voz rouca aí que não está ajudando muito. Então, falar um pouco sobre contexto e abrangência da gestão de riscos, né? Então, falar de gestão de riscos tem que ter uma palavrinha-chave que é resiliência, né? O que é estar resiliente nesse contexto de gestão de riscos? É eu atuar tanto com medidas preventivas para reduzir cada vez mais a probabilidade de um risco ocorrer, porém, se ocorrer, eu tenho que ter medidas de mitigação. Para mitigar o quê? Impacto financeiro, impacto legal, impacto operacional e, obviamente, impacto na imagem, ok? Então, essa junção de remediação e mitigação é quando a gente fala que a nossa empresa está resiliente, né? Estar resiliente nesse mundo hoje tão complexo é importantíssimo, porque a gente tem tanta mudança, né? Mudanças de regulatórias, veio aí a própria pandemia, questões econômicas, políticas, que impactam, ou que geram todo esse cenário de instabilidade. Aí vem um ponto importante, né? Acompanhar isso através de processo, através de riscos, para a gente conseguir suportar essa diversidade. Então, a palavrinha-chave, né, que a gestão de risco tem um propósito, né, seja empresa pública ou privada, que seja, para atingir o objetivo, ela tem que estar resiliente, tem que trabalhar com medidas de remediação e medidas de mitigação. Aqui a gente tem um exemplo claro, né, que todo mundo sentiu na pele, vamos colocar aí a maioria das empresas, tanto a nível nacional como nível internacional, que é o próprio Covid, né? O quanto que o Covid gerou um risco político, um risco econômico, risco na cadeia de suprimento, né? O próprio ataque cibernético, por quê? Passou-se a adotar muito home office, muitas empresas não estavam e às vezes ainda não estão preparadas. Né? Quando eu falo não estavam, não estão, em que sentido, né? Ferramentas preventivas para inibir esse tipo de ataque, né? Então, o fato é, né, estar resiliente é acompanhar essa adversidade, é lidar com essa diversidade. E, lógico, para lidar com isso, tem que lidar com gestão de riscos, porque aí, sinceramente, não tem milagre, né? Algumas atitudes positivas de uma cultura de gestão de riscos, eu trouxe 4 pilares aqui para vocês,
o que é importante? Desenvolver um entendimento comum de propósito, valores e princípios éticos, né, da organização, deixando claro o apetite a risco, até que ponto a empresa aceita ou não aceita risco. Aplicar a gestão de riscos a toda a estrutura, desde o risco estratégico, o risco no processo. A gestão de riscos, pessoal, é literalmente o mundo e tem que fazer parte do dia a dia, das operações do dia a dia, tem que fazer parte da organização. Uma outra atitude positiva, né, para poder implementar uma cultura de gestão de riscos, é implementar um processo de melhoria contínua, trazendo o quê? Aprendizagem, né? De repente, um evento, o que ocorreu, o que a gente tirou como lições aprendidas, envolver a organização como um todo, e esse quarto aqui, atuar com transparência, atuar com comunicação sobre riscos, né? Às vezes as empresas têm um medo de comunicar, né? O que a gente tem um risco, que nós temos uma fragilidade, nós precisamos atuar preventivamente nisso e, obviamente, também ter planos de mitigação. A partir do momento que eu tenho essas atitudes positivas, colocamos aqui somente 4 para vocês, eu vou deixar minha empresa muito mais resiliente a riscos, eu vou estar em conformidade com leis, normas e procedimentos, eu vou ter uma exatidão, integridade das minhas informações e, consequência, eu tenho uma eficiência e uma eficácia operacional. Então, são atitudes que a gente tem que procurar a implementar na nossa organização. Quando se fala em gestão de riscos, pessoal, se fala em taxonomia de riscos, se fala em disciplinas de riscos, né? O que isso significa? Que a gestão de riscos é literalmente o mundo. Vai desde o risco estratégico, o risco cibernético, risco de LGPD, o risco financeiro, o risco de projeto, o risco de meio ambiente. Então, é literalmente o mundo. Lógico que isso é personalizado de acordo com o quê? Com o meu negócio, com a minha estrutura da minha organização, mas a gestão de riscos não é somente o risco no processo, não é somente o risco estratégico. Aí vocês podem me perguntar, Sandra, mas teoricamente, o que muda de uma disciplina para outra? As ferramentas de análise, os critérios de análise, isso tem que ser adaptado. O checklist que eu vou avaliar um risco cibernético não é o mesmo checklist, obviamente, que eu vou avaliar risco do projeto. Então, isso tem que ser customizado, isso tem que ser personalizado, isso tem que ser adaptado. E aí, obviamente, a alta direção, vocês aí, gestores, têm que ter uma ferramenta, um processo para conseguir integrar tudo isso. Porque, pessoal, é muito risco, né? É muita taxonomia de riscos, são muitas disciplinas de riscos, tá? Então, teoricamente, essa gestão de riscos, essas taxonomias ou disciplinas, tem que estar debaixo de um guarda-chuva. Então, na teoria, né, algumas empresas aí que têm uma área estruturada de gestão de riscos, eu sou gestora de riscos. O Bruno aí é da área de projetos, por exemplo. Bruno, perfeito, você cuida de projetos, porém, quando falar de risco no projeto, você tem que seguir o quê? A política nossa de gestão de riscos, o framework, o formato da matriz. Lógico que você vai ter critérios específicos para se avaliar um risco no projeto. No entanto, isso tudo tem que estar debaixo do mesmo guarda-chuva, da mesma gestão, da mesma política, do mesmo framework. Caso contrário, pessoal, a alta direção e o próprio gestor de risco fica louco. Por quê? Não consegue consolidar os dados, não consegue entregar para a alta direção inteligência em riscos. Porque o que a alta direção quer saber é o seguinte: dessa taxonomia, dessas várias taxonomias, quais são os riscos mais críticos? Quais são os riscos que estão acima do nosso apetite? Tudo bem? Então, por isso que a gestão de riscos é literalmente um mundo, né? E aí, obviamente, vem a nossa sacada, né, em mudar essa aversão ao risco que os gestores têm. Quando se fala em risco, né, muito gestor tem medo de participar de uma autoavaliação, de parar para poder mapear o processo, identificar fatores, riscos, porque acha que vai estar expondo, né, a sua fragilidade, que de alguma forma vai expor isso, mas de forma transparente. Aí vem a nossa sacada em sensibilizar
a esses gestores que sejam, né, falar o seguinte, que a gestão de riscos, ela tem o propósito de prover confiança, de falar o seguinte, até que ponto você pode ou não pode aceitar um risco, até que ponto isso está alinhado com a nossa política. Então, a gente precisa, né, quebrar esse paradigma de cultura de aversão a risco, seja por um checklist, seja por um mapeamento mais estruturado. Então, isso é um ponto importante aqui. E, obviamente, fazer essa gestão de riscos, né, aderente às melhores práticas. Então, aqui, por exemplo, tem um modelo de governança, que é o modelo das 3 linhas de defesa, onde bate muito, e vocês sabem disso, quem é dono do risco, dono do processo, é a primeira linha. Obviamente, existe uma segunda linha, uma área de riscos, uma área de controle interno, que vai o quê? Supervisionar, que vai apoiar, que vai facilitar esse processo. Mas quem vai colocar a mão na massa para poder identificar e analisar o risco é a primeira linha. Senão, pessoal, não tem milagre. Ah, vou criar um questionário para fazer uma autoavaliação. É óbvio que quem tem que preencher é a primeira linha. Tudo bem? Aí nós temos uma área de gestão de riscos e, por fim, uma área de auditoria totalmente independente, que faz avaliação independente, que responde para quem? Para um conselho, que precisa se buscar, e muito não tem nas várias organizações de médio e grande porte, é uma sinergia, principalmente entre as áreas técnicas, entre uma área de riscos, entre uma área de auditoria, entre uma área de compliance. Nossa, Sandra, isso ocorre? Ocorre bastante. Então, além desse modelo de governança, a gente também tem aqui a ISO 31000, que é uma norma de gestão de riscos, o COSO 1 ou COSO ERM, que é uma outra melhor prática, a própria ISO 31010, que traz uma série de ferramentas para se fazer uma autoavaliação ou para se fazer uma análise de risco estruturada. De qualquer forma, seja uma ISO 31000, ela pode falar o que fazer, ela não fala o como fazer. Esse como fazer, aí vem a sacada de vocês, que vocês têm que ter um processo estruturado, uma metodologia. Obviamente, essa metodologia, ela pode ser e deve ser customizada para as chamadas taxonomias de riscos, perfeito? Porém, tem que ter um framework único, aderente às melhores práticas. Ah, Sandra, vou usar diagrama de causa e efeito, não vou usar diagrama de causa e efeito, vou fazer somente o checklist, mas aí vem a pergunta, o checklist, ele gera o nível de criticidade do risco ou o nível de maturidade? Que é isso que a gente vai falar lá na frente, tá? Fato é, tem que ter um processo estruturado de gestão de riscos aderente às melhores práticas. Obviamente, pelo nosso tema, não dá para bater em cada etapa aqui da norma em si, tá? Então, eu vou dar uma visão mais holística para vocês. Em relação a erros frequentes que tornam a gestão de riscos uma visão míope, né? Que nós sentimos na pele com os nossos clientes, tá? Então, trouxe aqui 12 pontos. Esse material será compartilhado com vocês, inclusive a gravação do webinar. Então, primeiro aqui, não envolvimento das partes interessadas. Às vezes, uma área de risco não quer envolver o dono do processo. Não, fica tranquila que eu respondo por ele. Como assim você responde por ele? Por mais que você tenha 10, 15 anos de empresa, você não está na operação, no dia a dia, você não tem a visão técnica ali do gestor. Tem que envolver o pessoal. Ah, Sandra, mas eles não vão querer participar. Pessoal, caso a primeira linha não participe, vocês me desculpem falar, não tem gestão de riscos. Não tem milagre. Tá? Então, às vezes, ocorre muito, seja uma área de riscos ou até auditoria, não quer envolver o dono do processo. Uma falta de integração da área de controle interno e a área de gestão de riscos. Pessoal, só existe controle porque existe risco. Por que eu vou colocar um controle de 500 mil, de 1 milhão, um controle automatizado, se eu não sei qual que é o meu risco? Qual que é a criticidade do meu risco? Uma falta de independência da área de gestão de riscos e auditoria interna. Às vezes, a gestão de riscos e auditoria estão numa mesma caixinha. E detalhe, respondendo para um diretor, exemplo, financeiro. O que isso pode gerar? Um conflito de interesse. Nossa, Sandra, isso ocorre? Ocorre. Certo. Sandra, a 27005 também entra nessa lista?
Na lista de 27.005, você me corrige se é de TI, né? Pode ficar à vontade, tá? Eu trouxe algumas referências de norma, mas tanto número, tem hora que a gente fica louco, né? Mas é específica de TI, né? E sim, se ela trouxer os requisitos, o que você precisa verificar, entra na taxonomia. Mas eu trouxe algumas normas aqui para a gente poder discutir. Tudo bem? Não possui uma política de gestão de riscos, né? O que é uma política? É uma diretriz. É o compromisso da minha organização em relação ao tema de gestão de riscos. Tem empresa que não tem política? Tem. Tem empresa que não tem apetite a risco definido? Tem. Aí vem a pergunta, eu vou lá e identifico, por exemplo, um risco com o Marcos, que trabalha aqui comigo. Olha, Marcos, o seu risco caiu no vermelho, você tem que tratar. O Marcos, esperto, olha para minha cara e fala assim, mas está escrito aonde que eu tenho que tratar? Quem está falando que a empresa não admite risco no quadrante vermelho? Então, tem que ter uma política, pessoal. Deixar de identificar fatores de riscos, que são as causas. Ou pegando a ISO 31000, ela fala em fonte de risco, que é um elemento que individual ou combinado tem o poder intrínseco de dar o risco. Então, de novo, o risco só existe porque existe uma causa. Ah, eu tenho risco de ataque cibernético. Meu risco aqui é baixo. A primeira pergunta é: quais são as causas? Quais são os fatores de riscos? Quais são as fontes de riscos? Ah, tem um hacker, beleza, ambiente externo. Mas tem mais o quê? Se a gente não identificar essas causas, a gente enxuga gelo. A gente faz um plano de ação míope. Mensurar a probabilidade olhando somente o histórico. A gente já falou em vários webinars. Se você olhar somente o histórico, às vezes o risco nunca ocorreu, você joga a nota para baixo. Então, inerentemente, o risco já é baixo. Então, o que a norma bate muito na gente? Pense sim na frequência, mas pense sim na sua condição de segurança. Às vezes o risco nunca ocorreu, por sorte ainda, mas você tem tantas fragilidades ou tantos fatores de riscos que a chance pode ser média, que a chance pode ser alta. Mensurar o impacto olhando somente o impacto financeiro. Pessoal, para se pensar em impacto, tem que pensar financeiro, imagem, legal, operacional. Posso colocar mais um critério? Pode, mas olhar somente a grana, e se esse risco ocorrer, qual que é o impacto legal que vocês terão? Qual que é o impacto na reputação, na imagem da organização? Tem empresa que não tem uma matriz de risco. Pega lá o risco, sei lá, risco de fraude, de pagamento em duplicidade, coloca amarelo. Pergunta é, de onde veio esse amarelo? O que a norma fala para a gente? Que a gente precisa mensurar o que? A criticidade do risco. Saber o que é a probabilidade e o impacto. Não monitorar os riscos, não monitorar indicadores. Às vezes o pessoal faz um plano que demanda 4 meses, 5 meses, só que não acompanha. Aí, quando o risco é materializado, opa, deixa eu buscar ali no meu histórico. Pensar o uso de tecnologia, né, para tornar essa gestão de riscos, né, e até a auditoria interna mais inteligente. Quando eu falo mais inteligente, baseada em riscos. Às vezes tem um mundinho da auditoria dela, faz 50 planilhas. Aí vem a área de riscos, faz 50 planilhas. Detalhe, as planilhas não se falam. O que uma chama de risco, a outra chama de fator. Você olha aquilo, fica desesperado, né, em organizar essas informações. Áreas que atuam com o mesmo tema de gestão de riscos, mas em formato de ilhas. Então, exemplo, o Bruno Machado é de projeto, o Marcos aqui é de segurança do trabalho, e eu sou gestora de risco. Ah, mas a gente não se fala? Tema de gestão de riscos tem que estar debaixo do mesmo do mesmo guarda-chuva. Lógico, existem particularidades, mas quando fala assim, gestão de riscos, tem que ter uma linguagem, uma padronização. E, por incrível que pareça, alta gestão não dá devida importância para o tema de gestão de riscos. Aquela velha história, você tem que vir de cima para baixo. O assunto tem que se tornar rotina. Recentemente, passei por uma experiência até com um cliente nosso, gastou-se mais ou menos 6 meses para poder identificar e analisar risco estratégico, com a participação da diretoria, do presidente, através de entrevistas. Agora, a pergunta é, aquilo foi para inglês ver?
Quem está fazendo a gestão desse assunto no dia a dia? Então, se a própria autogestão não dá a importância para um risco estratégico, imagina para um risco operacional. Só que quando ocorre o evento, batem na porta de quem? De uma área de riscos, da auditoria, de controle interno e, obviamente, da primeira linha. Falei alguma besteira, pessoal? Até aqui? Fiquem à vontade, tá? O Marcos está me apoiando aqui, que eu não consigo visualizar o chat. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês conhecem o nível de maturidade de vocês? Sandra, mais assim, fazer uma gestão de risco é muito mais trabalhosa, fazer um diagrama de causa e efeito, como que eu posso começar? Ou, de repente, como eu manter uma rotina nesse assunto? Dá para se fazer uma autoavaliação? Dá. Eu posso estruturar um processo com um checklist, um questionário, que é muito comum, né, eu fazer oficinas, mas a grande maioria através de questionário, onde o próprio gestor preenche, onde ele vai avaliar os seus pontos fortes, que de alguma forma são os seus controles, seus pontos fracos, que são as suas fragilidades ou fatores de riscos. Perfeito? Agora, lembrando que se eu vou optar por um modelo de autoavaliação, de questionário, eu preciso, voltando aqui, personalizar esse questionário por disciplina, por temas que eu vou estudar com a minha primeira linha. Então, não dá para ser um questionário genérico, né? Tudo tem o seu propósito. Ah, eu vou avaliar risco cibernético? Opa, então vou preparar um questionário aí, segundo o NIST, que é uma melhor prática quando se fala em risco cibernético. Perfeito. Quem vai preencher esse questionário? A área de TI, ou a área de segurança da informação, que seja. Tudo bem? Então, eu consisto num processo onde o próprio gestor avalia seus pontos fortes e fracos. Essa autoavaliação pode ocorrer por meio de questionário ou oficinas. Nossa experiência maior são muitos questionários, né? Roda um pouco mais, lógico, depois tem que vir uma área mais técnica e avaliar isso. Esse questionário, eu posso preparar ele, por exemplo, o que o IBGC pede? Não sei se vocês já leram lá no caderno de maturidade do IBGC, o 19, né? Para eu falar que a minha empresa tem uma governança de gestão de riscos, eu tenho um processo de gestão de riscos, eu tenho perguntinhas lá. Então eu vou pegar aquelas perguntas e vou aplicar aqui. É possível, é possível. Vou medir meu nível de maturidade. Eu vou pegar a ISO 27001. Foi nosso colega que perguntou da 27005, se eu não me engano aqui, a 27001, onde traz lá os requisitos de TI. Opa, vou verificar isso aqui. Quem vai preencher? A área de TI? É a área de TI. Tá? Ponto importante, ao fazer essa autoavaliação, o gestor vai identificar precocemente as fragilidades nessa questão de controles e, obviamente, a sua responsabilidade para corrigir essas falhas. Então, a autoavaliação, através de um questionário, é uma forma de eu medir o quê? A minha maturidade em relação à gestão de riscos. Se eu estou boa, se eu estou ruim, em que parte eu estou forte, em que parte eu estou fraca. Lógico, né? Não basta falar que tem que ter evidência. Então, no Interrisk, né, vou falar um pouquinho do nosso sistema, atendendo no mercado, a gente está sempre acompanhando, nós temos 2 módulos que se falam, mas eu tenho um cliente que atua de forma independente, tá? Eu tenho um módulo chamado Self-Risk Assessment, que é o SRA, que ele mede muito o nível de maturidade. Então, lá, por exemplo, eu vou inserir um questionário por topologia de risco ou disciplina. É um questionário de incêndio, é um questionário de segurança empresarial, segurança cibernética, perfeito? Esse questionário, a primeira linha, vai preencher, quem for responsável, obviamente, vai preencher, vai avaliar os pontos fortes, que são as suas conformidades, e os pontos fracos, que são as minhas não conformidades ou fragilidades. Vou inserir comentário, vou inserir evidência e vou chegar a um nível de maturidade. Opa, onde eu estou boa? Onde eu estou ruim? E, obviamente, consigo fazer planos de ação em cima das minhas não conformidades. Sandra, mas aqui eu consigo mensurar a criticidade do risco? A criticidade é probabilidade e impacto. Aí eu tenho um outro módulo, onde as empresas têm uma estrutura maior de gestão de riscos, tá? Aí sim, esse módulo se fala com SRA. Por quê? Qual que é a sacada que a gente teve? Todas as minhas conformidades
viram controles. E todas as minhas não conformidades viram fatores de riscos. O que eu preciso fazer? Calcular, gerar uma matriz de risco, calcular a probabilidade de impacto e fazer plano de ação. Então, eu tenho formas de trabalhar. Sandra, aqui a gente não tem nada, a cultura é complicada. Posso começar por uma autoavaliação? Vou implementar um questionário lá. Pode. Ah, mas daqui a 6 meses ou 1 ano que seja, no próximo ano, eu quero fazer uma gestão de risco mais estruturada, né? Usar o questionário como referência, mas mapear processo, gerar uma matriz, aí sim eu posso utilizar um módulo de gestão de riscos, tá? Porque eu trouxe essas duas formas de avaliar. Nos 2 módulos, eu tenho a possibilidade de se fazer uma avaliação através de questionário, tá? E fazer com que esses 2 se falem. Tem um cliente que ainda não consegue pensar na probabilidade do impacto, por incrível que pareça. Não consegue gerar uma matriz de risco. Por outro lado, ele não pode sentar e esperar a coisa acontecer. Então, o que ele optou? Né? O que ele optou? Perdão, desculpa, estou ainda um pouco rouca. Em preencher um questionário, qual é adaptado, qual é customizado. Ok? Opa, apertei demais. Então, exemplos e fontes de questionário, tá? Aí a experiência nossa, lógico que eu tenho muito mais do que isso. Ah, vou avaliar a maturidade da gestão de riscos. O IBGC, o caderno 19, traz lá um questionário. Alguém já parou para ler? Isso é público. A própria ISO 31000 traz princípios para a gente. Que fala o seguinte, resumidamente, tá? No IBGC, eu tenho que ter uma linguagem comum de riscos, eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que envolver autogestão. É uma forma de avaliar minha maturidade. Oi. Avaliar a maturidade e a conformidade. Aqui. Se eu tenho muita conformidade, sinal que meu nível de maturidade é melhor. Perfeito? Eu vou até gerar um indicador sobre esse assunto. Se eu não tenho conformidade, como tem alguns casos que eu trouxe aqui para vocês, meu nível de maturidade é baixíssimo. Estou no 1 ponto alguma coisa, ou 2 pontos alguma coisa. Então, são assuntos que se correlacionam mediante o preenchimento de um checklist. Obviamente, eu vou mostrar para vocês um processo, uma metodologia integrada, tá? Mas cada empresa pode adaptar. Ok? Sandra, eu preciso fazer uma análise de segurança cibernética. Acredito que vocês conheçam ou não, existe o NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, que ele traz um questionário, já dá a dica para a gente do que precisa ser avaliado. Sandra, vou avaliar riscos na área de segurança da informação. Tem a 27001, que traz requisitos. Ah, vou avaliar riscos ou meu nível de maturidade em relação à LGPD. Então, o que eu quero trazer para vocês, né? Obviamente, nem todas as ISOs têm essa referência para a gente, né? Ou outras, essas melhores práticas, né? Mas você pode seguir essas melhores práticas, essas ISOs da vida, ou, através das normas internas de vocês, estruturar um checklist. A resolução, por exemplo, 443, para operadoras na área de saúde, também traz uma série de adoção de práticas mínimas de governança. Então, o que eu consigo fazer, por exemplo? Pegar essa resolução, estruturar isso em um questionário e verificar o seguinte, sem pensar em risco ainda, hein? Qual que é o meu nível de maturidade? Nossa, Sandra, de 100 perguntas, 80 não conforme, que foi a pergunta do nosso colega. Sinal que a minha maturidade é o quê? Baixíssima. Meu nível lá embaixo. Então, existe uma série de fontes para vocês estruturarem um questionário para se fazer uma autoavaliação. Aqui, obviamente, por ser público, eu coloquei um exemplo para vocês, é o do IBGC. Ele traz aqui, ó, 16 perguntas, bem macro, perfeito? Traz alguns grupos de estratégia, de governança, de política, de processo, de linguagem, de riscos, de sistemas e de cultura. Na prática preenche se é conforme, não conforme, ou às vezes a pergunta não se aplica, perfeito? E detalhe, um ponto importante, uma vez que essa pergunta é não conforme, eu consigo até gerar um ranking. Aí tem que vir a minha experiência, a minha competência.
tá? Então, o que obviamente a gente fez? Pega aí o que existe a melhor prática, eu estruturo ela dentro de um formato, de um questionário, onde no meu sistema eu tenho a possibilidade de categoria e grupo, porque pode ser que eu precise gerar indicador, eu vou avaliar se é conforme ou não conforme, ok? E caso eu queira ainda, eu posso ranquear meu nível de não conformidade. Porque, exemplo, de 16 perguntas, eu tenho 10 não conforme. A pergunta é, quais são as mais críticas? Posso ranquear também. Baixa, média e alta importância. Eu vou direcionar o meu plano de ação. Ok? Então, aqui é um exemplo de questionário. No meu sistema, eu coloco o questionário. No meu sistema, no Interrisco, eu coloco o questionário. Tá vendo esses quesitos de maturidade? Isso aqui são os grupos. Grupo de estratégia, grupo de governança, grupo de política, grupo de processo. Ah, meu nível desejado é chegar no 10. É nota máxima, né? Quanto que eu estou? Aqui eu estou 0, aqui eu estou 10, 10, 7,50, 0, 10, 8, e eu gero uma média disso aqui. Então, deu 6,50. Eu estou no nível aqui no meu sistema parametrizado, nível chamado definido, mas que eu preciso melhorar. Então, a partir do momento que eu chego aqui, que acho que foi a pergunta do nosso último colega, desculpa o nome. Leandro, né? Obrigada. Aqui, ó, isso aqui é meu nível de maturidade. Ah, Sandra, quem preenche esse questionário? Pode ser uma área de riscos, por exemplo, pode ser auditoria, depende da minha estrutura. O que eu quero avaliar? Qual que é o meu objetivo? A maturidade de gestão de risco corporativo. Estou seguindo uma fonte aqui, estou seguindo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança, que lá ele traz um questionário. São exemplos, tá? Aí no meu sistema eu consigo gerar indicadores, quantas perguntas não conforme, quantas perguntas conforme, categoria, que aqui eu coloquei tudo maturidade, mas aqui eu tenho um grupo, tá vendo? Aonde eu estou ruim aqui, numa linguagem de riscos, na estratégia de gestão de riscos, dessas não conformidades, todas têm uma criticidade alta. Aqui, por exemplo, é um modelo de maturidade, de autoavaliação, de segurança cibernética. Tem o NIST, que são 100 e algumas coisas, 180 perguntas, se eu não me engano, é muita pergunta. Essas perguntas estão dentro de grupos, que são vetores. E olha que interessante, identificar, detectar, proteger, recuperar e responder. Aonde eu estou ruim aqui, ó, de cara, no recuperar. Ou seja, se a empresa não tem planos de emergência, crise, continuidade, recuperação de desastre. Então, bacana é, com esse nível de maturidade, com questionário bem organizado, bem estruturado, eu consigo gerar aqui, ó, meu nível de maturidade e saber aonde eu estou. Montar um gráfico radar, isso nosso sistema gera. Montar uma série de indicadores. Opa, o que eu preciso fazer? Ó, recuperar aqui 6 pontos de melhoria. Bruno, todos os clientes têm acesso a esse questionário dentro do sistema? Oi, Bruna. Não tem acesso, mas a gente pode assessorar. Depois eu vejo direitinho, você me chama aí, a gente dá uma discutida, tá? Porque esses questionários, lógico, eu tenho, sim, nós temos na Brasiliano, né? Que eu sou da Brasiliano, obviamente. Mas, assim, normalmente a gente atua com o cliente no preenchimento, tá? Sandra, a gente aqui quer preencher, vamos conversar? Não tem problema, a gente senta e discute, tá ok? Mas é possível fazer. Como eu tenho um cliente que só tem o módulo de LGPD, não tem o módulo de risco, o SRA. Aí, nesse caso, é um outro módulo, tá ok? E aí gera também um indicador. Então, bacana desse indicador, né? Isso aí, nossa experiência, praticando, obviamente, estou seguindo a melhor prática. Perfeito, quando tem essas ISOs de forma mais claras, né? Nem sempre. Vou gerar meu nível de maturidade? Opa, estou insuficiente, regular, bom, muito bom, estou no nível excelente. Perfeito? E detalhe, em qual grupo eu preciso melhorar? Ah, Sandra, apesar aqui que interessante, né? Você está até que bem aqui, por exemplo, em detectar. Você tem muitas ferramentas para detectar, mas você não tem nada para recuperar. Então, são formas de você fazer uma autoavaliação, tá?
Aqui, olha que interessante, trouxe como referência para vocês. Segurança da informação. Seguimos a ISO 27001, que traz uma série de categorias, uma série de perguntas. Ok? Tudo bem até aqui? Gerei o nível de maturidade. E aí, um ponto importante, Sandra, mas além disso, eu quero gerar uma matriz de risco, que é a chamada criticidade do risco. Quer saber o seguinte, aonde esse risco está plotado? E aí, pessoal, tem que ter a inteligência, a interpretação, né, do ser humano. Por quê? Olha que interessante, meu nível de risco aqui está 3,59. Eu estou no chamado regular, não é isso? Para essa empresa, além do nível de risco, eles solicitaram a criticidade dos riscos. E aí, qual que é a análise, qual que é a interpretação que tem que ter? Pegando a pergunta do nosso outro colega. Se você tem, pensem comigo, vê se eu estou falando besteira, um nível de maturidade muito ruim, que é fruto do quê? Das minhas não conformidades no questionário, é óbvio, né? Lógico, tem que fazer uma análise, que os meus riscos aqui, minha criticidade não pode ser boa, porque senão os assuntos não se conectam. Então, nível de maturidade não é a criticidade do risco. Sandra, não tenho nada, dá para começar por aqui? Dá. Sandra, eu quero adotar esse checklist como rotina. Também dá. É que eu estou trazendo uma visão mais casada de riscos. Tudo bem? Então, aqui, para essa empresa, a gente fez. Aqui foi somente o nível de maturidade seguindo o niche. Aqui a gente fez o nível de maturidade da segurança da informação, porém, além disso, também o mapa de riscos. Riscos de phishing, vazamento de informação estratégica, de dados pessoais e assim por diante. Aqui é uma específica de segurança patrimonial. Tem muitos gestores aqui de segurança patrimonial. Então, tem um questionário, e aí vocês vão colocar perguntas de controle de acesso, perguntas de efetiva de segurança, perguntas de normas e procedimentos. Atrela isso a um grupo para saber o seguinte: opa, aonde eu preciso melhorar? Isso aqui já é um belo indicador para vocês. Às vezes, vocês acham que vocês estão muito bons em relação a pessoas, e não. De repente, infraestrutura física, bacana, mas pessoas têm que melhorar. Ambiente externo aqui é algo que me impacta de forma direta. Aqui é o da resolução 443, que também dá para gerar. E aqui é o mais comum de casar maturidade do processo de gestão de risco. Tem muito questionário, obviamente, que é a experiência da Brasiliano, que nem sempre eu tenho uma ISO da vida, né? Obviamente, às vezes, o que eu tenho de ISO também não dá claro os requisitos. Então, se eu tenho os requisitos, é mais fácil estruturar o questionário. Se eu não tenho os requisitos, eu posso fazer através de normas internas existentes, através de benchmark, e aí estruturar um questionário. Mas o bacana desse questionário tem que ser estruturado por topologia de riscos. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um sistema, o Bruno vai falar agora um pouco, vou dar uma parada com a voz. Nosso foco hoje é falar do Self-Risk Assessment, ele só vai demonstrar para vocês como que isso funciona no Interrisk, e aí depois eu volto com vocês. Tá ok? O Bruno, eu vou passar a palavra para você, eu vou mutar aqui o meu. Tá joia, vamos lá. Boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Acho que a Sandra já explanou bem aí a visão mais conceitual com vocês aí, né, da importância de se avaliar também o nível de maturidade. Vou dar uma navegada rápida aqui no Interrisk com você, só para dar uma visão mais prática de como construir isso, né, dentro da plataforma. Deixa eu só compartilhar minha tela. Vamos lá, pessoal, acredito que carregou aí o software para todo mundo. Pessoal, o sistema nosso roda na nuvem, tem que estar num navegador, né? É possível fazer gestão de acesso via ADFS, né? SSO, ou fazer a gestão de acesso diretamente dentro do Interrisk. Vou logar aqui na plataforma, né? Vou selecionar o nosso objetivo do nosso webinar, que é o módulo de Self-Risk Assessment, né? Hoje o Interrisk é composto aí por 14 módulos aí na nossa plataforma. Selecionei, né, o módulo, então o que vai acontecer? Né? Como a Sandra falou, eu posso atacar em nível de maturidade várias frentes que eu queira atacar.
Então, aqui nesse case que a gente vai mostrar para vocês, basicamente, né, eu tenho um case aqui de uma maturidade em processo. Eu tenho várias áreas dentro da minha companhia, mas eu quero ver qual área que está mais estruturada no que diz respeito a uma gestão por processo. Então, também, né, essa análise não está tão relacionada a uma ISO, como a Sandra falou, né? Eu posso adaptar questionários para várias frentes que eu queira atuar, para eu ter essa percepção e esse nível de maturidade. Depois vou navegar rapidamente aqui numa maturidade do GR Corp, que é o questionário do IBGC, e depois a gente vai mostrar rapidamente um questionário já linkado a uma análise de risco, que daí eu vou estar trabalhando a questão da criticidade do risco e não apenas a maturidade que eu estou perante alguma situação. Selecionei a maturidade em processo, né? O sistema já vai me logar. Né? No Interrisk, você sempre vai conseguir construir uma estrutura organizacional, né? Como vocês estão vendo aqui. Eu posso, né? Por exemplo, eu vou responder um questionário aqui de processo. Então, eu posso responder esse questionário dentro de várias diretorias que eu tenho dentro da minha empresa, né? Com várias áreas. Cada área eu vou estabelecer um nível de maturidade que eu estou em processo. Pode ser que eu tenha áreas com um nível maior, um nível menor. Bruno, a gente tem várias unidades de negócio e a gente gostaria de criar alguns questionários para avaliar a unidade. O segmento ele é 100% parametrizado no sistema. Eu posso ter uma estrutura de nível organizacional como um organograma, como vocês estão vendo, ou quebrar isso aqui em várias unidades de negócio. Isso aqui é totalmente parametrizado dentro da plataforma. Né? Você vai conseguir no sistema também estabelecer perfis de acesso hoje, né? Vai ter o perfil administrador, que vai poder fazer tudo, vai ter aquele perfil mais limitado, um ponto focal, vou ter um perfil mais visualizador, tudo isso é parametrizado. O Bruno é lá da área financeira, vou definir para que ele acesse só a pastinha lá do financeiro, ele não vai poder acessar, por exemplo, a pasta do comercial. Então, tudo isso é parametrizado dentro da plataforma, ok? Vou selecionar aqui uma diretoria de risco, né? Eu concentrei o case, o questionário nessa pasta. Né, e eu vou ter os objetos. Então, dentro aqui dos objetos, claro que essa pasta, né, essa base nossa, ela tem vários cases, né, que envolve outros módulos do software, mas a gente tem aqui, então a gente criou uma pasta chamada de maturidade em processo, e eu tenho aqui, né, então o financeiro, tecnologia da informação e suprimentos, por exemplo. Eu vou avaliar o nível da maturidade da minha área financeira, então eu vou selecionar o financeiro. A navegação do software vai se dar nessa lateral. Hoje o usuário define se ele quer deixar isso aqui sempre fixo, se ele quer deixar isso aqui flutuando. Isso é o usuário que vai estabelecer. Pessoal, entrei aqui na maturidade de processo. Então, isso aqui é um framework, né? São etapas que eu posso estar executando, né? Eu posso, se eu quiser, construir uma introdução, estabelecer uma introdução para esse questionário que eu estou respondendo na área financeira. Eu posso. Né, a gente tem aqui a comunicação e consulta. Poxa, eu vou registrar aqui dentro do sistema a data que eu estou sentando lá com o gerente financeiro, se for o caso, um analista, para fazer, né? Eu sou da área de risco, por exemplo, como a Sandra comentou, pode ser que a área de risco venha a fazer essa análise, eu vou contextualizar a data que foi feito, né? Para eu ter esse histórico. Às vezes eu vou, né, teoricamente, a maturidade, eu posso rodar ela de tempo em tempo, até para eu acompanhar essa evolução, se eu estou melhorando ou se eu estou piorando o meu nível de maturidade na linha do tempo. Então, essa etapa é mais para você registrar quem participou, né, teve algumas discussões que é interessante registrar, é legal colocar aqui porque você deixa isso guardado aqui dentro do software. Né, contexto estratégico, poxa, eu estou falando de mapeamento, estou falando de processo, né, vou avaliar a maturidade em processo, então eu tenho uma etapa aqui dentro do sistema que eu posso contextualizar qual que é a missão do meu departamento financeiro, qual é o contexto que o meu departamento financeiro se encontra. Já são informações para eu começar a ter esse norte, esse direcionamento de como que está a gestão dos processos dentro de uma determinada diretoria, por exemplo. Se quiser colocar, se eu tiver os objetivos estratégicos daquela diretoria, posso elencar também. E aí eu vou partir para o questionário propriamente dito, né? Então eu vou ter aqui um checklist, né? Aqui é um checklist com 52 perguntas, né, mais relacionado a questões relativas a processo. Então tá lá, né, existem metas definidas para o processo, os resultados e as metas são periodicamente avaliadas. Então eu tenho N perguntas aqui que vão dar um norte para mim do processo como um todo. Né? Sempre para todas as perguntas no Interrisk, poxa, eu consigo evidenciar uma não conformidade, né, em alguma situação, é importantíssimo geralmente a gente ter evidência para a gente defender isso lá na frente. Então eu posso vir aqui anexar uma evidência que comprova por que eu estou não conforme a essa pergunta. Posso colocar uma orientação, parametrizar um texto orientativo para eu ter um direcionamento que tanto eu devo olhar
para essa pergunta, ainda mais se tiver muitas pessoas que podem vir a responder esse questionário. Aí eu vou ter os grupos, né, e as categorias aqui para gerar indicadores. Como a Sandra falou, o objetivo é responder se eu estou conforme ou não conforme, né? Sempre que eu estiver não conforme, eu posso balizar o quão crítico, né, uma percepção minha é estar não conforme a essa situação. Depois o sistema vai gerar um indicador que eu vou mostrar para vocês. E eu vou ter um campo de comentário. É importante, né, muitas vezes, a gente fundamentar também com o comentário o que nos levou a esse entendimento. Respondi todo o questionário, pessoal. Vou ter o gráfico aqui, né? Primeiro, o nível de maturidade, como a Sandra mostrou. Né? Então, eu vou ter aqui, né, todos os grupos das minhas perguntas, o meu nível desejado, o nível que eu estou. Né? Vou ter lá, estou no 3, então eu sei que eu estou no insuficiente. Preciso trabalhar muito aqui, né, as perguntas para buscar chegar no nível aí de excelente. E vou ter o gráfico radar lá, como a Sandra já mostrou para vocês. Pessoal, respondi todo o questionário, vi que tenho perguntas não conforme. Antes vou mostrar os indicadores e depois vou mostrar o plano de ação. Então aqui eu vou ter indicadores. Poxa, eu sei que eu tenho 37 perguntas não conforme. Aqui embaixo, se eu dou um clique no detalhes, eu consigo visualizar quais são essas 37 perguntas não conforme. Não preciso ficar voltando na tela, né? Isso facilita. Né? Quero olhar os grupos, né? As minhas perguntas dos grupos. Então, como que eu estou aqui em recursos alcançados? Tem uma conforme, duas não conformes, em segurança do processo. Poxa, estou mal aqui em captação e integração de pessoal envolvido. Então, eu tenho o gráfico e embaixo eu tenho as perguntas, com uma tabelinha, que se eu clicar no detalhe, ele abre todas as perguntas desse grupo. Né? Quero olhar por criticidade, né? Onde que do total de perguntas não conforme, 16 eu estabeleci como crítica, 14 média e 7 baixa. Então você consegue ter essa gestão e esses indicadores. E depois você vai poder estruturar planos de ações para aquelas perguntas não conforme. Então isso é importante, né? Como a gente falou, não adianta, seja para gestão de riscos ou apenas do nível de maturidade, a gente tem que responder e tomar uma ação. Não dá para tirar aquela fotografia e ficar com ela parada estática. A gente tem que implementar melhoria para a gente melhorar esse nível de maturidade. Então, aqui eu vou poder estruturar, né, o sistema, ele faz todo o workflow do plano de ação, né, para eu saber se está em dia, se está aguardando alguma aprovação. Vou incluir um plano de ação, pessoal, o sistema vai trazer as perguntas aqui para mim. E por que é importante eu classificar a criticidade da pergunta? Porque daí eu vou poder priorizar, a tendência é eu priorizar as perguntas mais críticas. Então, aqui eu consigo filtrar. Quero ver só as perguntas não conforme, eu já estou olhando somente as não conforme. E a cor é a criticidade. Então, teoricamente, eu posso priorizar, atacar o quê? As perguntas não conforme vermelha, porque elas são as perguntas que eu defini como as mais críticas. Vou selecionar lá o que eu vou tratar. E embaixo eu monto um 5W2H aqui para eu, né, estar implementando uma melhoria. Vou rodar esse plano de ação, né, quando eu implementar as ações que teoricamente eu me propus a fazer, o objetivo é que eu rode um novo ciclo de maturidade, porque a tendência é que eu melhore esse meu nível nessa evolução. Aqui é uma visão mais do SRA. Agora, poxa, eu quero fazer uma análise, né, como a gente falou, trabalhar um questionário, mas olhando um pouco a criticidade do risco. Aí você pode trabalhar no módulo de gestão de riscos. Então, eu vou selecionar aqui, né, o cibernético, por exemplo. Então, eu já mudei de módulo, eu estou no módulo de gestão de riscos. Claro que daí, para fazer a gestão de riscos, a gente vai seguir todo um framework da ISO 31000, mas o objetivo aqui com vocês é mostrar o questionário. Então, aqui eu já estou numa base onde que eu vou usar um questionário e, a partir desse questionário, eu vou levantar fragilidades, vulnerabilidades, controles que eu tenho, vou construir uma análise e, no final, eu vou ter uma matriz de risco. E essa matriz, ela é fruto de uma análise que eu construí perante um questionário que eu respondi. Então, esse questionário é a mesma lógica. Claro que aqui é um questionário que envolve 27.001, NIST como boas práticas, por isso que tem 259 perguntas. Então, eu vou seguir a mesma lógica, eu vou responder um questionário, e no módulo de risco eu posso linkar, por exemplo, quando eu construo uma pergunta, eu já posso até vincular, poxa, sempre que essa pergunta for não conforme, qual é a causa, a fragilidade, a vulnerabilidade que vai ser acionada. Né? E posso até elencar, se a pergunta for conforme, qual é o controle que teoricamente eu tenho. Aí eu consigo automatizar um pouquinho mais a minha análise. Vou ter da mesma maneira o nível de maturidade perante os grupos, né? Vou responder todo esse questionário. Aí, claro que aqui, né, como envolve uma análise de risco, fruto desse questionário, eu tenho que definir muito bem
os riscos que eu tenho, né? Então, eu tenho um risco de intrusão de sistema, como a Sandra falou conceitualmente, eu preciso enxergar a causa. Então, eu vou poder trabalhar um Ishikawa aqui para enxergar as causas que potencializam esse risco, né? E o objetivo depois é avaliar o risco, né? Fazer uma avaliação inerente, uma avaliação residual e ter uma fotografia, ter uma matriz que possibilite eu visualizar, né? Quais são os riscos de questões cibernéticas que eu tenho mais críticos. Mas toda essa construção, ela também se balizou num questionário. Então, eu posso trabalhar um questionário para ter uma visão mais de nível de maturidade, como a gente viu lá no módulo SRA, ou eu posso usar no módulo de gestão de riscos, claro que se eu tiver uma maturidade em risco suficiente para daí trabalhar um questionário e fruto desse questionário a gente levantar aí os principais riscos que a gente tem perante uma tipologia, uma taxonomia de risco específica que a gente esteja trabalhando. Ok, Sandra, quer complementar mais alguma coisa especificamente? Não, é isso, Bruno. Obrigada. Pessoal, alguma dúvida? Por enquanto aqui, vou compartilhar novamente, tem a pergunta do Fernando, né? Falando em segurança patrimonial. Fernando, assim, não tem nenhuma ISO, pelo menos eu desconheço, tá? E olha que eu tô um bom tempero, né? Lógico, quando vou... Se você pegar a ISO 27001, ela traz algumas questões de segurança física. Porém, não é só aquilo que você tem que ver dentro de uma organização quando fala em segurança patrimonial, ok? Fato é, um questionário para a segurança patrimonial, ele é literalmente personalizado para cada negócio. Então, eu vou dar exemplos, tá? Que eu vivencio isso dia a dia. Eu tenho um questionário para uma indústria. Ele não é o mesmo que um centro administrativo. Ele não é o mesmo que um terminal portuário. Ele não é o mesmo que um shopping. E assim por diante. Existem muitas coisas comuns. Câmera, controle de acesso. Sim, existem. Mas qual que é a grande sacada? Porque senão, Fernando, aí tem um ponto crítico também. Às vezes, um questionário, se ele não está muito bem estruturado, se o objetivo não está muito claro, eu quero, avaliar com esse questionário, fica um questionário, sabe, sem sentido, desconexo. É como se eu quisesse pegar um questionário de um centro administrativo e fizesse numa indústria. Então, o questionário, a grande sacada é o que? Personalizar. Então, mesmo que eu pegue um NIST, por exemplo, que é uma melhor prática, caso eu queira colocar perguntas específicas de ambiente externo, eu posso colocar. Engraçado, quem já leu o NIST ou quem vai ler o NIST, pode ler. Não tem nenhuma pergunta clara em relação ao ambiente externo. Aí veio, por exemplo, a nossa expertise como consultor, né? Tudo bem, sigo o NIST, mas inserimos lá mais 4 ou 5 perguntas. Se tem, por exemplo, um monitoramento de perfil de hacker. Isso o NIST não traz para a gente. Então, o que eu quero trazer com essa... Espero ter respondido a sua pergunta, tá, Fernando? Qualquer coisa, você volta aqui. Então, o fato é, esse questionário, ele não é uma receita de bolo, não. Ele é personalizado de acordo com cada negócio. Inclusive, esses vetores que montam meu gráfico radar, normalmente nós utilizamos 5. Me corrija, Bruno. Recursos humanos, infra, processo, pessoas e ambiente externo. É o que até segue o COSO, né? Mas quero inserir mais um vetor? Posso inserir. Tudo bem? Agora, as perguntas estão atreladas a esses grupos que geram gráfico radar. Ah, Sandra, mas eu quero gerar um outro indicador. Aí eu preencho a coluna de categoria. Então, o porquê que a gente montou aqui o SRA nosso e a gestão de risco? Apesar, aqui, dos 2 módulos permitirem colocar questionário, eu tenho um cliente que literalmente faz autoavaliação, gera os pontos fortes, os pontos fracos, gera o seu nível de maturidade. Aí foi que o nosso colega perguntou. Então, meu nível de maturidade, ele é ruim a partir do momento que eu não tenho conformidade. As minhas conformidades são muito baixas. Perfeito? Então, você consegue medir isso, tá? Ah, agora, além do nível de maturidade, quero avaliar a criticidade do risco, quero gerar uma matriz. Aí, no nosso caso, eu tenho a possibilidade de fazer isso dentro do módulo de gestão de riscos, tá? O bacana é algo mais simples, a autoavaliação.
É muito mais fácil até o gestor, né, preencher lá se é conforme, não conforme, colocar evidência, e dali a gente já tem uma série de bandeirinhas vermelhas para depois mergulhar aí na área de riscos. A gente fez com uma empresa agora que ela falou assim, não, Sandra, meu nível de maturidade de gestão de risco é muito baixo. Mas é baixo com base no quê? Ah, é baixo porque a autodireção não participa, é baixo pelo motivo A, B e C. Vamos preencher esse questionário, mais um outro questionário, para isso estar muito mais claro para a gente. E aí a gente, a 4 mãos, 6 mãos, fazer um plano de ação estruturado é uma forma de sensibilizar. Então, essa maturidade, ela começa também a ser um farol para a gente, né? A estruturar uma série desculpem, de planos de ação. Tudo bem, gente? Até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Falei demais? Aí, então, do sistema, né? Nós falamos aqui, esse material estará disponível aí para vocês. Aqui, só para quem não conhece, né? Para quem não é cliente, tem muitos clientes nossos assistindo, muito obrigada por sempre participarem. Então, aqui, Sandra, quero implementar o Interrisk. É muito fácil a implementação, é um sistema que está na nuvem, o mundo partiu para a nuvem, eu sempre falo, não tem como fugir muito dessa regra. Um dos nossos diferenciais, nós não trabalhamos com licença, então é um pacote feito com a empresa, é um pacote perante os módulos contratados. Sandra, como que faz? Né? Quero ser um cliente, quero pegar esse módulo de SRA e começar a andar aqui. A gente abre uma base, parametrizamos a 4, 6 mãos essa base. Caso o cliente tenha alguma informação e queira já disponibilizar no sistema, a gente consegue fazer um input através de uma máscara. Existe o treinamento do administrador de sistema e dos usuários, tá? Sandra, mas assim, eu queria fazer um nicho aí com vocês, né? Pega o segurança cibernética, né? O nicho ele é público, perfeito? Ah, mas vocês apoiam na consultoria para ajudar a gente a avaliar efetivamente essa maturidade? Sim, apoiamos, tá? Tem muito questionário que é público, né? E, obviamente, muitos vocês conseguem estar montando também de acordo com o negócio e a experiência de vocês. Aqui é um pouco do que o Bruno falou, que é o checklist, sobe um questionário, ele é atrelado a objetos de estudos, ao segmento. O preenchimento, o que a primeira linha preenche, se é conforme ou não conforme, é importante para gerar indicador toda não conformidade, ranquear, isso é a nossa visão. Os comentários, subir evidências, né? Para sair do acho o quê, penso o quê, e gerar esses indicadores aí de maturidade. E, obviamente, fazer acompanhamento. Sandra, quando eu faço acompanhamento, faço plano de ação, é em cima das não conformidades, é em cima dos seus pontos fracos, é em cima das suas causas, por exemplo, que potencializam risco. Então, exemplo, tem uma pergunta lá. Você tem um monitoramento, um sistema para fazer um monitoramento de tentativa de ataque? Lógico que eu não estou vendo a criticidade do meu risco, mas isso é uma não conformidade, isso é um fator de risco. Porque às vezes o mercado se bate muito, né? Sandra, eu posso colocar parcialmente eficaz? Eu sempre falo isso, eu acho bacana, né? Pessoal, não tem meia grávida, ou é conforme ou é não conforme, certo? Porque o parcialmente abre brecha para tanta diálogo, e aí não chega a lugar nenhum. Eu tenho um controle, meu controle funciona? Ele atende o objetivo dele? Para essa pergunta aqui, por exemplo, eu tenho um sistema de monitoramento de ataque cibernético? Sim ou não? Parcialmente. Não, monitora ou não monitora? Tem evidência ou não tem evidência? É sim ou não. Tá? Então, aqui, obviamente, para todas as perguntas, não, mediante a sua criticidade, faz-se o plano de ação. Então, para quem não tem nada, ou para quem está sempre fazendo autoavaliação, sem dúvida nenhuma, é um passo grande aí que consegue dar na organização. Então, por exemplo, a gente fez recentemente com a participação do Fleury, que é o nosso diretor aí da área de riscos tributário, a aplicação de um questionário. Aí, obviamente, veio a nossa expertise, a expertise dele como consultor. Tá.
o Marcos pediu para eu compartilhar novamente a informação com vocês. Recentemente, nós realizamos a aplicação para avaliar o nível de maturidade em relação à gestão de riscos tributários, que é uma divisão que o Fleury é responsável, né, que é o nosso diretor. Foi um questionário, obviamente, que existem aqui o que a lei pede, entrou melhores práticas, entrou a vivência dele, e nós montamos um questionário. Questionário que pesado, por sinal, mas para falar para o cliente o seguinte: qual que é o seu nível de maturidade em questões tributárias? Tudo partiu de um questionário. Aí, no segundo momento, a gente avaliou o risco com o cliente. Tá? Agora, qual que é a análise, a interpretação que vocês têm que fazer? Pô, se meu nível de maturidade é regular ou é insuficiente, mas não tenha dúvida que o seu risco é baixo. Senão, os assuntos não se correlacionam, a não ser que você tenha uma boa justificativa técnica. Tudo Que o bem? risco é alto, né, Sandra? A exposição Exato, do o risco risco é alto. Perdão, obrigada. O risco é alto. A partir de amanhã, para quem nunca fez, né, nunca acessou, estará disponível no nosso site aí. A gente está fazendo só uma atualização. Vocês podem entrar no nosso site e testar o nível de maturidade de vocês. Tem questionários de segurança patrimonial, de cibernético, né? Não é o questionário na íntegra, mas tem algumas perguntas que já dá para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento e fazer uma pré-avaliação do nível de maturidade. Então, no próprio site da Brasiliano, brasiliano.com.br, vocês vão conseguir medir o nível de maturidade de vocês. Tudo bem? Sandra, gostei do sistema, tenho interesse, pode estar me procurando o Bruno, nossa área de comunicação. Tudo bem? Aqui, só para fechar, a intenção do risco não se equivale ao desejo irresponsável de se apostar na sorte. Uma hora a sorte acaba, e quando acabar, não adianta sentar e chorar. Lembre da palavra resiliência, lembre da palavra prevenção e mitigação. Lembre daquelas atitudes positivas para se buscar uma cultura de gestão de riscos, que é o envolvimento, que é trazer a gestão de riscos para o dia a dia, que a gestão de riscos não é somente segurança patrimonial ou somente risco estratégico, é um mundo, entra toda a tipologia de riscos. Ok, pessoal? Dúvidas? Falei demais, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Falei alguma besteira? Vocês concordam? Tem muita gente nova aqui, que bacana. Sandra fala demais, mesmo rouca, né? Ah, obrigada, Rigolô. Obrigada pelo apoio de sempre. Faz sentido, então, o que eu falei para vocês? Obrigada, Bruno. No site da Brasiliano, sim. Acho que é Nayara, né? A pronúncia do seu nome. No site da Brasiliano, sim. Qualquer pessoa pode acessar. Tem uma série de questionários. É bem bacana. E, obviamente, um questionário aderente às ISOs da vida, às melhores práticas da vida, além do benchmark, onde entra muito a nossa vivência de consultoria. Ok, Ná? Dúvidas, pessoal? Fernando aqui. Sim, cada nicho de negócio tem sua particularidade, por vezes, na avaliação que é feita sobre efetivo que está na ponta, encontrando as pessoas que parecem estarem, sim, muito desconectada. Muito. E eu acho bacana, Fernanda, isso é nossa vivência, tá? Experiência, a gente está aqui para compartilhar, né? Essa experiência com vocês, né? Às vezes o pessoal tem muita dificuldade em pensar na criticidade do risco. Deixa eu parar o meu compartilhamento, né? Tem muita dificuldade em pensar na criticidade do risco. De repente, a autoavaliação, o preenchimento de um questionário é um caminho, né? E, obviamente, trazer isso como rotina no dia a dia, para se avaliar controles e assim por diante. A gente tem feito isso em diversas organizações e o resultado tem sido positivo. O que a gente sente na pele é o que vocês sentem também, sem dúvida nenhuma, é a mudança de cultura, né? A auto-organização, isso vem de cima para baixo, entender o quanto isso é importante, né? Que ninguém está aqui para
falar ou fazer uma sopa de letrinhas, não é esse o objetivo, né? É mudar essa cultura. Imagina, Felipe, obrigada, viu? É isso, pessoal. Então, no material aqui tem o meu contato, o contato do Bruno. Esse material será disponibilizado aí para vocês. Tá ok? Nenhuma dúvida mais? Mais uma vez, peço desculpa aí pela minha ronquidão, muito rouca ainda. Bruno, obrigada aí pelo apoio, pela parceria de sempre. Tá E é joia? isso, gente. É isso, Obrigado, Bruno. pessoal. É isso aí. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.